Estamos aqui de novo para falar de um dos fundos imobiliários mais polêmicos da Bolsa de Valores, que já vem acumulando uma queda de mais de 60% em um ano. Amados por que estão querendo comprar mais ainda com um preço mais barato agora, que nem o Eduardo, e odiado por outros, que nem o Will aqui, que teve uma vez que a gente falou do HCTR aqui no canal e ele ficou indignado, dizendo que era um fundo que ia quebrar, inclusive, que não fazia sentido para nenhum investidor. E esse fundo é polêmico por uma razão. Os dividendos já caíram mais de 80% nos últimos meses e caíram mais ainda agora, quando eles vinham fazendo um dividendo mensal de 50 centavos por cota e agora passaram a fazer por 17 centavos por cota. Isso fez o mercado abrir o HCTR hoje caindo mais de 21% no dia que eu gravo esse vídeo. E aí fica a pergunta, o que é que está acontecendo com o HCTR nesse momento e o que é que faz mais sentido para o investidor? Comprar, vender, esperar? Vai quebrar o fundo imobiliário? O que é que vai acontecer? Bom, se você já acompanha os vídeos aqui do canal, você já deve ter visto esse outro vídeo que eu já gravei aqui sobre o DEVA 11, sobre o HCTR 11, falando justamente das dificuldades que eles vêm passando. E eu vou te relembrar essa linha do tempo só pra gente entender de fato o que é que tá causando toda essa queda nos dividendos que tá acontecendo agora. Principalmente quando um fundo imobiliário que nem o HCTR teve 3 anos seguidos muito bons na bolsa, que foi 19, 20 e 21. Quem investiu naquele período ali viu o capital mais do que dobrar nesse período. Além disso, o dividend yield que era mantido ali era acima de 1,7% ao mês, o que é um dividendo absurdo de alto. Até que a inflação do país da gente começou a aumentar ali em 2021, principalmente, o que fez com que a taxa de juros aumentasse muito rápido também e que acabou causando um ambiente de negócios muito difícil no Brasil. Não à toa a gente viu um monte de empresa começar a entrar em recuperação judicial, tipo a Amaro, a Tokstok e várias outras varejistas do Brasil, o que chegou a afetar inclusive o preço dos imóveis aqui no país da gente, com as vendas sendo mais dificultadas, o que afeta diretamente os CRIs dentro de um fundo imobiliário de papel, que nem o HCTR. E esse combo de inflação mais alta, juros mais altos, fez com que a maioria das empresas que pegaram dinheiro emprestado com fundos que nem o HCTR 11 não conseguissem pagar os juros que eles devem para o HCTR. E é por isso que quando a gente entra aqui no relatório do fundo, quando eles vão falar de cada um dos CRIs da carteira, a gente vê essas bolinhas aqui que na maioria estão ou amarelas, que é justamente os CRIs que ainda estão em negociação de como vão conseguir pagar, ou vermelhas, que são de vencimento antecipado de CRIs que realmente deram inadimplência ali, ou bolinhas verdes, que nem essa daqui, como é o caso do CRI do circuito de compras na carteira, que são CRIs que estão com chamados waivers no mercado. Ou seja, o HCTR deu um respiro, deu um tempo para que essas empresas conseguissem voltar à sua saúde financeira e só depois voltar a pagar o dividendo, ou seja, os juros de cada uma dessa dívida aqui, de forma integral. E somente os CRIs que estão com essa bola verde e esse tracinho branco dentro são os CRIs que de fato estão adimplentes, pagando tudo o que devem em dia. Você vê que é a minoria dos CRIs listados aqui. Ou seja, no frigir dos ovos, mais de 60% da carteira do HCTR está inadimplente nesse momento. E uma observação importante é que esses waivers, ou seja, essa folga, essa redução de juros até de parcelas em cada uma dessas dívidas, que o HCTR está dando para alguns CRIs, a maioria fica vigente somente até dezembro de 2023. Ou seja, quando a gente virar esse ano para 2024, a gente vai ver os juros dos CRIs voltando a precisarem ser pagos por cada uma das empresas. E aí fica a pergunta, será que as empresas, quando virarem um ano, já vão estar com caixa mais forte para conseguir pagar essas dívidas aqui? Ou se elas vão continuar inadimplentes e se o HCTR também não vai voltar a pagar dividendos nem no ano que vem? Tudo isso a gente vai descobrir lá para fevereiro de 2024 para frente. Mas agora o que está acontecendo é que o HCTR está começando a liquidar garantias de outros CRIs que nem o waiver resolveu. É o caso do GPK ali, que tem garantias das fianças das pessoas físicas que são sócias do empreendimento, aval das empresas, cessão fiduciária dos recebíveis da própria empresa, ou seja, tanto os sócios quanto o próprio fluxo de caixa das empresas que pegaram dinheiro emprestado com o HCTR viram garantia que o fundo pode liquidar e tomar de cada uma das empresas nesse momento. O negócio é que o ambiente geral não é nada fácil para o HCTR. O gestor precisa tomar essas decisões agora e saber lidar com a dificuldade das empresas da carteira. Mas o fato é que o dividendo caiu ali mais de 80%. E esse dividendo agora de 17 centavos por cota, que é o menor da história do HCTR, já era esperado de acontecer. Olha para a aba da DRE, demonstração de resultado de exercício, aqui do próprio relatório do fundo. Esse é o relatório mais atualizado de quando eu gravo esse vídeo aqui. E o último mês foi o de julho de 2023. A gente olha para essa linha aqui da DRE
e a gente vê o quanto o fundo fez de caixa por cota nos últimos meses. Ou seja, em maio de 2023, o fundo gerou um resultado de 34 centavos por cota de caixa para o fundo, mas ele pagou um dividendo de 50 centavos, ou seja, ele distribuiu mais dividendos do que ele estava realmente gerando ali com os juros das CRIs, das carteiras. Em junho, aconteceu a mesma coisa, 48 centavos de resultado caixa, mas pagou 50 centavos. Julho, gerou 28 centavos de caixa e pagou 50 centavos em dividendo. Isso já deixava um cheiro que esse dividendo aqui de 50 centavos não era sustentável por muito tempo. E foi exatamente isso que aconteceu agora, no anúncio de dividendos já de setembro, referente a agosto desse ano. O HCTR11 vai pagar somente algo muito próximo ao que ele gerou de caixa no mês. Inclusive, a Hectare, no seu Instagram oficial, soltou um vídeo lá dizendo que não é porque foi reduzido o pagamento de dividendo no mês que eles estão menos otimistas com o mercado econômico daqui para frente. O resultado no frigir dos ovos é que, de fato, o HCTR está caindo mais de 20% nesse dia. E o preço por valor patrimonial está em 0,33, mostrando um desconto ali de quase 70% na cota do HCTR no mercado nesse momento. E aí, dito isso, tem duas formas de pensar aqui. Tem a forma mais otimista, que é o que os gestores lá da Hectare estão falando muito. Poxa, se os dividendos caíram muito por causa da inadimplência dos CRIs da carteira, e se a inadimplência aconteceu porque a gente teve um ambiente de juros muito alto no Brasil, a gente está entrando no momento oposto. A inflação está mais tranquila aqui no Brasil agora, a cota do fundo já caiu pra caramba e os juros no Brasil acabou de entrar num ciclo de queda agora. Além disso, os waivers, a flexibilização dos dividendos que o HCTR deu para boa parte dos CRIs, começa a vencer em dezembro desse ano, 2023. Ou seja, é como se o pior já tivesse passado, segundo essa visão otimista. Agora, tem muita gente que está enxergando esse momento de forma mais pessimista, dizendo que a gestora não está agindo com tanta transparência, não está divulgando todos os dados na hora que precisa, que a gestora está cobrando uma taxa de administração muito alta nesse momento que não deveria, que a gestora está pagando um dividendo maior do que está gerando de caixa, como a gente mostrou na DRE, e todas essas justificativas são plausíveis. E aí vem a primeira pergunta da maioria dos investidores: será que o HCTR vai quebrar, vai fechar as portas? Sinceramente, eu não acho que isso é um cenário que a gente vai ver no futuro. Afinal de contas, para um fundo imobiliário como o HCTR quebrar, primeiro, praticamente todas as CRIs que ele tem ali dentro da carteira, que são de empresas de negócios reais, precisavam todas quebrar meio que ao mesmo tempo. O fundo ia começar a liquidar cada uma das garantias da empresa para ver o que é que ia ficar de ativo do fundo e ainda assim devolver algum dinheiro para o cotista. Ou seja, o último cenário ainda seria do fundo devolvendo dinheiro para quem é cotista do fundo. Então, quebra de um fundo imobiliário como o HCTR é um cenário muito inóspito para a gente pensar. O que pode acontecer de fato é que essas empresas demorem demais para se recuperar, o ambiente econômico para elas não melhore e elas não consigam nunca mais voltar a pagar os juros como elas deviam. E aí o dividendo do HCTR talvez não volte mais para 2,50 nunca mais. Tá bom, nesse meio termo existe 1 milhão de possibilidades. E aí fica a próxima pergunta: o que é que você deve fazer como investidor? Bom, e aí fica mais fácil eu te dizer o que é que a gente faz aqui no time de Wealth Services do Clube do Valor. Como é que a gente ajuda os nossos clientes a investir o dinheiro deles. E para isso vem a primeira solução, que é a alocação de carteira muito clara, que nada mais é do que um objetivo de cada classe de ativos dentro da carteira do investidor, como essa que está aí na tua tela. Um exemplo aleatório de um modelo mais arrojado para quem tem mais familiaridade com o risco e limita a participação do investidor ali em 25% em fundos imobiliários. Ou seja, não passa disso. E é justamente por isso que, apesar de alguns fundos imobiliários específicos acabarem indo mal em algum período do mercado, como o HCTR, como o DEVA, que estão na carteira de muitos investidores, ainda assim a gente vê um resultado muito positivo dessas carteiras ao longo do tempo. Olha esse caso de um dos investidores que já está contando com o serviço do Clube do Valor desde 2017. A carteira desse cara rendeu mais 70%, o que é praticamente o dobro do que rendeu a inflação no período. Tudo mostrado por esse gráfico aqui. Ou esse outro exemplo de um cara que já está aqui desde 2016, um dos nossos clientes. Rentabilidade de mais de 100% da carteira, ou seja, ele mais que dobrou o patrimônio e ficou quase 3 vezes o que rendeu a inflação nesse período. E isso aconteceu mesmo com o resultado negativo, mesmo com o fundo HCTR estando na carteira desse cliente. Tudo porque outros fundos imobiliários da carteira equilibraram essas quedas e outras classes de ativos como ações dos Estados Unidos, renda fixa, tudo ajudou a equilibrar a carteira. E é por isso que se nesse momento você está com alguma dúvida de como é que está alocada a sua carteira, ou se você está se sentindo inseguro com a volatilidade, está caindo demais algum
um ativo específico e você não tem certeza se você está no caminho certo, nesse vídeo que você está assistindo, os nossos especialistas de investimentos liberaram momentaneamente uma análise de carteira gratuita para que um dos nossos especialistas olhe para o teu caso específico e veja se tem alguma coisa para melhorar, se tem alguma estratégia que está faltando. Por isso, se você tem 300 mil reais para investir ou mais, eu vou deixar um formulário para você preencher com alguns dados bem rápidos teus. Algum dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo para realizar essa análise de carteira gratuita. Então, a estratégia de carteira é a primeira solução para esse vídeo aqui e a segunda é ter uma estratégia muito clara para selecionar os fundos imobiliários da tua carteira. E aqui você vai perceber que não existe estratégia certa ou errada para nenhum investidor. A melhor estratégia para você é aquela que você consegue confiar e seguir com ela por muito tempo na sua carteira, principalmente nos momentos de dificuldade. E é justamente em momentos como esse que algum fundo imobiliário ou outro começa a cair, que você começa a se perguntar se a tua estratégia que você utiliza faz sentido. E é por isso que aqui no Clube do Valor a gente gosta de investir com estratégias sistemáticas e tem critérios muito claros para dizer se vale a pena comprar ou vender um fundo imobiliário específico. Isso faz com que a gente tire todo o emocional das narrativas. Ah, narrativa otimista, HCTR vai se recuperar porque a taxa Selic está caindo. Ou a narrativa negativa também. Ah, o HCTR não tem uma boa gestão, esses caras não sabem o que estão fazendo, é hora de vender. Tudo isso seriam decisões tomadas baseadas em momento e narrativa de mercado. Mas quando a gente olha para dados, a gente consegue fazer um backtest como esse aqui e ver que um resultado de uma estratégia como a S-Rank, que seleciona os 15 fundos imobiliários mais baratos, mais descontados atualmente do mercado, ela conseguiu bater tanto o IFIX quanto até o Ibovespa, que é o índice de ações aqui no Brasil. Além disso, por a gente sempre selecionar 15 fundos imobiliários diferentes, dentro de uma carteira que limita em até 25%, por exemplo, nesse caso aqui, em fundos imobiliários, a gente vai perceber que cada fundo imobiliário específico nunca passa nem de 2% da carteira do investidor. Então, mesmo que haja uma queda muito forte em um ativo, os outros ativos vão equilibrar e a carteira como um todo não se machuca. Além disso, os outros fundos que continuam performando bem, que a gente falou aqui no começo desse ano 2023, por exemplo, como o RBRF, que com dividendos já subiu mais de 30% nesse ano, ou até o MGFF, que com dividendos subiu quase 20% nesse ano 2023. E a estratégia segue tendo períodos mais fáceis, períodos mais difíceis, fundos que caem em um momento, fundos que sobem em outro momento. Se você quer conhecer mais detalhes ainda sobre essa estratégia S-Rank e conseguiu bater todas as outras médias do mercado nos últimos anos, vou deixar esse e-book que está rolando aí na tela, com 7 fundos imobiliários que estão atualmente dentro da estratégia, gratuitamente para você baixar, só clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo. E é por isso que com estratégia clara e olhando para o HCTR com preço sobre valor patrimonial de 0,33 nesse momento, ou seja, quase 70% de desconto do que ele realmente vale agora no mercado, é que a gente toma a conclusão de que ele segue firme na estratégia S-Rank, dentro dos 15 fundos imobiliários que mais fazem sentido para uma carteira do investidor. Isso não acontece porque eu gosto do fundo imobiliário, porque eu acredito, porque eu acho que vai dar bom. É somente porque a gente segue de forma racional uma estratégia que é comprovada. E no final não existe resposta certa. Existe a estratégia que faz mais sentido para você. Mas se você tem um pensamento mais claro, a tua atitude sempre se torna mais confiante quando se fala de comprar ou vender um ativo. Se alguma informação desse vídeo fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal Seu Dividendo. Eu vou estar te esperando no próximo vídeo.